Pomerode Entrevista, o podcast das rádios Pomerode 104 FM, mais uma edição, falando sobre controle de pragas. O nosso convidado é o Sidney, juntamente com seu filho Felipe, para a gente falar sobre esse assunto tão pertinente, tão importante. E a gente fala em saúde, né? Quando a gente está no ambiente do lar, da empresa. Primeiramente, saudá-los e agradecer a presença aqui na Rádio Pomerode 104, nesse formato tão importante, agora multiplataforma, para as pessoas também verem quem é o Sidney, o Felipe, que estão comumente nas empresas, nas casas. Tudo bem? Bem-vindo. Olá, Jean. Prazer estar com vocês novamente, com a Pomerode e a 104. Felipe, bem-vindo. Muito obrigado, Jean. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês na Rádio Pomerode, na 104 FM. Que legal. Nesse bate-papo que é bem descontraído, viu, Sidney? Para a gente entender um pouquinho, primeiramente, né? Quem é o Sidney, como é que surgiu a Hortus, e depois eu quero saber sobre pragas também, porque às vezes, como eu falei no início, é uma questão de ter o lar saudável, a empresa saudável com controle de pragas também, né, Sidney? Como é que começou essa ideia toda, hein? Bom, essa ideia, Jean, começou no passado, quando eu trabalhava aqui numa multinacional. Indiretamente, meu setor era de compras, e essa empresa, ela prestava serviço lá para CAEM, para a Associação da NET, na qual eu era presidente. E numa certa ocasião eu pedi um orçamento para alguns serviços lá para a recreativa. Esse orçamento demorava a vir. E sabe que todo comprador é ansioso, né? E então chegou no momento em que eu liguei para o pessoal da empresa e disse, preciso desse orçamento. Ou vocês querem vender essa empresa? Não, nós queremos vender. Você está interessado? Não, estou interessado. Qual é a proposta? Aí foi assim, rapidão. Isso foi numa terça-feira, se eu não me engano, certinho hoje, numa terça-feira. No domingo nós sentamos, acertamos os valores. Eu já passei a ser proprietário da empresa no dia 16 de dezembro de 2010. Saiu de funcionário a empresário. De funcionário a empresário. Isso quanto tempo, Sidney? Isso já vão fazer 16 anos agora esse ano. 16. E você falava para mim que a Sete está do lado do seu pai, Felipe. Não, mas eu comecei de 2015 a 2017 também, trabalhando legal. Um pouco com ele. Aí eu fiquei 2 anos como estagiário na mesma multinacional. E depois eu voltei e estou há 7 anos agora. Então, total, 9 anos. 9 anos. Sidney, e quando a gente fala, né? A gente falou do histórico, essa ideia do controle de pragas, eu acho que eu não estou errado quando eu falo que é uma questão de saúde também, né? Ter a praga controlada no ambiente de trabalho, no ambiente de casa. A gente fala muito a questão que é obrigatória, a questão dos restaurantes, quem lida com alimentação. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, porque a gente não dá bola às vezes. E as doenças que são transmitidas muitas vezes que a gente não presta nem atenção, né? Exatamente, Jean. Por ser obrigatória, você já vê o tamanho da responsabilidade que nós temos, o tamanho da necessidade que todas as empresas têm em fazer esse controle. Tanto é que a RDC 622, a RDC da Anvisa que rege a nossa profissão, ela está bem clara em um dos seus parágrafos que diz que minimamente mensal, todas as empresas, todos, sem exceção que tem CNPJ, devem fazer esse controle. Se não fosse tão necessário, você vê a importância do controle de praga, justamente pela questão de saúde, de ambiente limpo, o local organizado. Tanto é que a parte de controle de pragas é um braço direito para o pessoal da vigilância sanitária e epidemiológica. Certo. E, Felipe, essas pragas a gente vai desde baratas, ratos, o que vocês trabalham nesse sentido? O que é atuado quando a gente fala em controle de pragas? Por exemplo, vocês vão numa empresa fazer um trabalho, hein? Por curiosidade. Depende muito do cliente, né? A gente já atendeu pulga, a gente já atendeu barata, formiga, aranha, escorpião, qualquer tipo de praga a gente consegue atender. Claro que todas elas têm um jeito especial de ser feito, né? Todas elas têm que ser estudadas da melhor maneira que a gente vai acabar realizando o serviço. Porém, qualquer praga a gente consegue controlar, né? Bom, e para fazer esse controle em si, é ideal que seja feito um planejamento, uma manutenção, é estudado o perímetro do cliente. Muitas vezes, se ele está na cidade, o controle é de uma forma, se ele está numa região próxima a um matagal, é de outra forma. Empresas que tem borda de rio, ficam próximos. Como é que faz esse estudo e realmente tentar a eficiência naquilo que você se propõe a fazer hoje? Já, você fez um apontamento agora muito importante nesse quesito. As pessoas acham que quando você faz um controle, você faz o extermínio. Não existe fazer extermínio. Controle de pragas. Tanto é
que a literatura trata como controle integrado de pragas. O que é esse integrado? Somos nós prestadores de serviço com você cliente. São ações que nós em conjunto vamos estar tomando para que esse ambiente seja controlado com pragas. Para quê? Para que não seja necessário nós irmos lá todo mês ou toda semana cobrir teu ambiente com produto químico, cobrir ele com veneno. Então, o que acontece? Se você tem uma necessidade de uma praga específica, normalmente, se você me ligar ou ligar lá para a empresa, eu estou com problema de cupim, eu estou com problema de aranha... Rapaz, não para de vir barata aqui, por exemplo. Exatamente, a gente já sabe mais ou menos como proceder e tal. Mas o que você externou há pouco, é muito importante a visita no local antes da execução do serviço. Nessa visita eu vou tratar com você de que forma fazer, aonde é necessário fazer, o que você precisa fazer no seu perímetro, no seu ambiente, se o seu vizinho precisa tomar uma ação ou não. Às vezes tem uma situação de manifestação de rato, por exemplo, o seu ambiente, o seu perímetro está tudo ok, mas a vizinhança tem matagal, tem entulho. É um ambiente propício, muitas vezes para a manifestação dos então, ratos, né? Você acaba criando... Nós temos uma situação de 4 As no controle de pragas: água, alimento, abrigo e acesso. Então você está com o ambiente limpo, você tem... Ok, mas a tua vizinhança está fornecendo abrigo e acesso. Você tem alimento. Por exemplo, se você tem um cachorro... tem a ração dele ali, né? Tem a ração dele ali, ela está exposta no ambiente externo. O rato, especificamente, que nós estamos falando agora, ele está no ambiente externo, onde ele tem abrigo e água, e vem buscar o alimento no teu. Se você conseguir eliminar 2 desses As, se você o alimento você consegue, tem o abrigo, você tem 2. Ele já não tem mais. Então, é tudo nesse sentido. Às vezes as pessoas acham que é fácil lá só jogar um veneno. Muitos clientes querem, não, só me jogam veneno e acabou. Infelizmente, eu não tenho como te dar muita garantia. Querem que jogue só o veneno, mas não querem cuidar da parte deles, né? O que eu ia tocar nesse ponto que o Felipe acabou de abordar, a questão de cada um fazer a sua parte. Não adianta, vamos pegar um exemplo, eu tenho um restaurante, né? Uhum. Eu tenho um restaurante, às vezes eu esqueço de fazer a retirada do lixo, ou eu não limpei direito a cozinha, ficou resíduos de comida no chão, alguma coisa assim. Se eu não tenho uma asepsia também, né, protocolar, vamos dizer, né, com os produtos químicos certos de limpeza para uma cozinha, para deixar o piso certo, não deixar ponta de comida ou restos de comida no balcão, tudo isso, eu estou criando um ambiente propício, né? Exatamente. E aí, por vezes, o cara diz, mas aquele trabalho lá não deu muito certo, mas você, como você disse, você está fornecendo um dos As, por exemplo, nesse caso o alimento, né? Se ficar resto de comida, para barata, então é um prato cheio, né, Sidney? Sim, exatamente. E que eles preferem muito mais um pedaço de comida do que um pedaço de veneno. Toda a vida, se né? tiver muito, principalmente ratos, se tiver alimentação junto, comida estragada, coisa assim por perto, eles não conseguem comer o veneno, porque a comida chama muito mais atenção, né? E o rato é uma praga muito interessante, ele é extremamente inteligente. Principalmente a ratazana. Se você tem um caminho, a ratazana, onde ela sempre vai para o alimento dela, se for dispor uma armadilha, ela vai... Opa, aqui tem a armadilha, vai desviando. Não é o meu caminho. Ela está ligada. Não é o meu caminho habitual. Depois de um certo tempo, ela acostuma, mas ainda é difícil. Por quê? Dentro dessa armadilha, que ela vai ter que consumir o produto para que ela seja eliminada, invariavelmente nós temos que colocar algum atrativo do local onde ela está acostumada. Ou seja, no espectro de ambiente dela, eu tenho que puxar alguma coisa. Ela já tem mapeado basicamente tudo que tem dentro da região dela, e se colocar alguma coisa diferente, ela vai estranhar. Demora 15 dias para ela... Até 15 dias. Para ela parar de estranhar essas coisas, e para ela começar a se alimentar, coisa assim, não vai ser ela primeiro. Algum rato, um rato vai ter que passar lá, vai ter que defecar ou urinar em cima para outros ratos identificarem como falando sobre rato, acho que é por isso que acontece às vezes, não sei se tá certo a minha colocação, mas podem me corrigir, quando a gente tem arma ratoeira, pega ratinho pequeno, é porque o filhote está em aprendizado, né? A ratazana já passou há milhões de anos ou não? Não tem correlação. O rato pequeno também, o filhote, ele já tem essa, digamos, essa expertise de desviar daquele alimento que vai pegar ele. É que o rato pequeno, geralmente, ele é o camundongo, né? É outro tipo de rato. O camundongo, ele é um rato que ele não sai muito da área dele. Então, por exemplo, se ele tá aqui nessa sala, ele vai só andar por essa sala, o máximo que ele vai no banheiro. Vai ficar nesse perímetro aqui. Vai ficar nesse perímetro. Já a ratazana não, ela
é mais exploradora, por assim dizer. Ela anda mais pelo local, né? Usando o rato de telhado também. O rato de telhado também. Legal. E não são outras pragas, às vezes tem gente com infestação de lagartixas também. Sim. Isso acontece muito. Que são coisas curiosas que vocês já viram ao longo desses anos, hein, Sidney? Que você, meu Deus do céu, como é que deixou chegar nesse ponto, hein? Sim. De lagarto a lagartixa, de rato a barata, hein? De tudo. Deve ter algumas histórias também, né? Tudo. Hoje, assim, para ter uma ideia, Mas que surpreendeu, assim. que surpreendeu. Alguns anos atrás, nós fomos chamados numa residência para fazer uma avaliação, porque estava com muita praga e muito rato. Só para ter uma ideia, quando eu entrei na residência, eu voltei. Foi aquela que eu fui junto? Não, foi uma outra. Não, porque tem uma outra. Simplesmente fezes de cachorro, de tudo que tu imaginar dentro da casa. Meu amigo, como é que eu vou fazer um controle aqui? Eu não sei como o ser humano consegue viver num ambiente desse. Ele vivia na casa? Vivia Sim. na casa. Vivia na casa. Teve aquela parecida também que eles ligaram com muito problema de barata. Aí a gente Sim. foi fazer a inspeção e a casa não era limpa, as panelas eram guardadas sujas no armário. Tava, louça tudo suja dentro do armário e queria que a gente desse um jeito. Sim, E a gente se recusou a fazer o serviço porque era Que impossível. aí é o tal do chovendo molhado, né? Exatamente. Exato. Bom, tem situações. A gente depois, no final, eles iriam pagar e a gente ia ser como ruim porque a gente não conseguiu resolver o problema deles, que não é só a nossa Por parte. incrível que pareça, tem Mas é aquilo situações que que, eu a gente falei, diz, né? não. Tem É situações... desculpa, é aquilo que eu falei, né? Cada um tem que fazer a sua parte, né? Exatamente. Você não faz milagre Exatamente, também, né? exatamente. Sim. E situações assim engraçadas. São restaurantes, já são clientes há muitos anos. Não é restaurante da cidade. Teve uma situação que só podia no final do sábado e tal fazer o serviço da detetização, fazer a avaliação, e eu fui. Já dentro da fritadeira de batata frita tinha um ratinho mergulhado. Uau! O bichinho se perdeu à noite. Tem essas situações engraçadas. Mesmo às vezes num ambiente É, controlado, mesmo mas no por isso ambiente que o controlado. próprio Sim. cliente, né? Vocês devem ter uma planilha de controle, obviamente, né? Sim. Das armadilhas que vocês espalham, dos venenos que são colocados. Sim. Mas é como você disse, precisa fazer a sua parte, Precisa, né? precisa. É que não tem como eliminar 100%, né? É só ter o controle. Então, querendo ou não, nesses locais onde a gente tem o controle, você acaba vendo algum inseto, coisa assim. Mas a gente sempre recomenda que quando acaba vendo esse inseto, já nos chame na hora que a gente, no mesmo dia, a gente já consegue atender para tentar já eliminar o quanto antes, né? Porque, bom, é um controle, não é um extermínio, né? E às vezes, como você falou, é o controle em casa. Hoje tem inseticidas, né? Que você coloca ao redor da casa, das empresas, Sim. que duram semanas e semanas. Como você disse, você cria meio que um campo, falando de barata, né? Aí a gente até tem uns inseticidas que vendem no mercado, às vezes, mas são de curta duração. Mas, Pronto uso, né? mas você percebe que funciona. Mas e você fazer um trabalho mais aprimorado, mais Exato. técnico, né? Que é o caso Exato. de vocês. Cid, vai lá em casa e lacra, né? Cria um campo de barreira na frente do meu salão de festas, ao redor da minha casa. E funciona, né? Porque a gente usou esses comuns que é para 2 semanas, uma semana, e você vê que meio que repele o bicho. Ele passa ali, já passa tonto, aparece caído. Então, tem condições de ter o controle, né, Cid? Com Como você certeza. disse, tem que estudar o perímetro e tal, mas se a gente fizer a nossa parte, procurar ter uma asepsia completa na casa, na empresa, acho que é uma parceria que aí dura anos e anos, né? Durante anos e anos. Eu tenho uma ideia, nós temos alguns clientes que já estão conosco nesses 16 anos e já estavam com os proprietários anteriores, né? Dificilmente a gente perde um cliente. Tem, assim, algumas situações que o pessoal vai com relação... Muita gente olha preço, entendeu? Para estar ok com a vigilância sanitária. Mas, assim, Pomerode, a maioria leva a sério. Pra você ter uma ideia, tem restaurantes que dá vontade de beijar o chão. Que legal isso. A É verdade. maioria em Pomerode é tranquilo o restaurante. Vocês podem comer em Pomerode tranquilo. Que bom. Gente, isso a gente fala que nós temos acesso à maioria dos restaurantes na cidade. A maioria. E a maioria é propensa à sugestão, fazer isso, aquilo, e são preocupados. A gente vai externo, o que pode acontecer? Ok, vamos fazer. São
são tranquilos, eles sabem da importância do serviço junto com a limpeza deles, né? E planejamento que é feito com eles também, né, Felipe? Exato. A gente eu tá não sei. todo mês nesses restaurantes. Eu ia dizer como é que funciona esse planejamento, se ele é mensal, é bimestral, depende do tipo de negócio. Então, a situação que eu passei antes, a RDC trata de minimamente mensal. Como eu disse anteriormente também, não quer dizer que todo mês eu vou carregar o teu ambiente de veneno e vou estar pulverizando tudo. Não se sabe até hoje porque cargas d'água todo mundo fala em 6 meses. Isso não existe produto químico que fique aqui na tua parede agindo por 6 meses. Não existe. Coincidentemente, em algumas situações você faz uma aplicação bem ativada, em 5, 6 meses começam a aparecer algumas situações de praga novamente. Mas quando elas começam a aparecer, teu ambiente já está carregado. Então ele começa a eclodir os insetos, já pode ser as baratas ou ratos. Isso, se aparece uma barata fora, tu pode procurar que já tem mais 200 escondidas nos cantos. Rapaz, isso brota de uma forma. Barata a gente vê os bueiros saindo às vezes na frente de casa, sim, né? Sim. Então assim, nós temos que ter um cuidado muito grande na hora que for te visitar para saber qual produto químico nós temos que usar. Tem o desalojante, que ele força o bicho a vir fora. Tem o desalojante que deixa residual. O residual é o produto a segurar mais tempo. Tem o microencapsulado, que ele cria microcápsulas. Ele não é desalojante, no entanto, ele fica muito mais tempo agindo no local, que é a situação que você falou, que o inseto passa, encosta a pata, estoura a microbolha, ele se contamina, porque a contaminação do inseto é pela pele, a respiração é pelas patinhas, vamos dizer assim. As articulações, onde tem principalmente a barata, as articulações da perna, a via respiratória delas, né? Uhum. Então acaba se contaminando. Tem situações bem seguras, por exemplo, você tem uma cozinha e você tem um problema sério de barata, mas você não pode fechá-la de forma alguma. Não tem problema, você pode ficar trabalhando, nosso pessoal vai lá e faz a aplicação com gel nos cantos, locais certinho, tranquilo. E aquelas voadoras, hein, Cid? Aquelas baratas voadoras, na realidade, acaba repelindo? Na realidade, talvez a percepção do cheiro, do inseticida seja muito mais presente para os insetos, às vezes para a gente passa até despercebido, né? Sim, a barata toda ela tem asa, voa, é um alado. Certo. Alado ele voa. É que tem umas que voam mais que as outras. Né? Sim. Por curiosidade mesmo. Mas assim, normalmente quando ela percebe, ela já está contaminada. Então assim, se o teu local está muito infestado, ele vai pelas paredes na vizinhança, logo ela vai derrubar. Então o que acontece? Para eu ter segurança para que ela não vá para o teu vizinho, eu preciso começar do teu vizinho para dentro. Não daqui para fora, que já estou jogando eles externamente. Tem todos os macetes. E jogando pro vizinho, uma hora volta, né? Por isso, para quem tem esses problemas de perímetro, né, vamos dizer assim, a importância de manutenção, sei lá, bimestral, trimestral, se realmente tem muita infestação de barata na volta, para estar repelindo isso também, né? A gente trabalha muito quando faz algum serviço nesse sentido com condomínio, Jean. O condomínio, vamos fazer as áreas comuns. A gente faz uma promoção para cada apartamento. Que não faz muito sentido a gente controlar só as áreas comuns do condomínio e os apartamentos eles estão desprotegidos, entendeu? Então a maioria tem aceito assim bem tranquilo, faz o condomínio e... A gente faz um preço promocional por apartamento dele, né? Oportunidade, né? Exatamente. Sempre. E deixa eu falar para vocês, gente, não tem noção. Esses tempos eu estava em casa, eu não tenho controle de pragas, eu acho que é uma situação que é relevante, é importante, questão de saúde, como a gente falou, o rato, a urina, né, a leptospirose, a barata carrega doença também, milhões de bactérias, às vezes até o lixo que você bota, você levanta, você encontra uma a todo momento, mas você sabe, para dar essa percepção de quantidade, né, de bichos que tem, eu joguei inseticida na volta da caixa de gordura, no outro dia, sem mentira, gente, devia ter umas 40 baratas mortas na garagem. Pouco Sim. ainda, tá? Não, acredito que seja pouco. Pela experiência, você deve ter uma centena, se não milhares. Sim, porque isso eclode, se reproduz uma velocidade que... muito rápido. Eu não sei qual é o ciclo, né? Até se a gente poderia pesquisar o ciclo que uma barata leva, né? Para chegar à sua vida adulta e bagunçar, né? É pouco tempo. Gente, mas é muita. Eu fiquei assustado. A gente pode falar numa próxima oportunidade o ciclo de cada praga. A barata, por exemplo, cita aí pra gente. A barata é ovo, oteca, a pupa e adulta. Isso é um tempo de 2 semanas, 3 no máximo. Para chegar à vida adulta?
Gente, muito Talvez rápido. 4 semanas, muito rápido. Então, para ter uma infestação de milhares Uns ali... 300 ovos cada barata põe. 300. Um fato curioso é que se tu vê uma barata na tua casa, pode ter certeza que tem mais 100 escondidas, né? Ah, não, aquelas que a gente pega em casa, às vezes, que consegue matar ali, Então- lá fora tá socado. Desculpa a expressão, né? Não lá fora, provavelmente nem na tua casa também. Deve ter. Tá escondido em algum lugar. E os locais que elas mais gostam dentro da casa é a caixa de gordura e o esgoto. E atrás do móvel, né? E como é que faz esse trabalho em casa, por exemplo? Né? A empresa a gente sabe que são ambientes de uso comum, é um pouco mais fácil o manuseio. Você isola a área, o pessoal vão trabalhar aqui essa semana, 2 dias até baixar, sei lá, o nível do inseticida, que seja. Mas na casa em Cid e Felipe, eu vou entrar todo dia, mas eu quero que detetize a casa inteira. Como é que funciona esse processo? O morador precisa sair da casa, a família? Não. O que se recomenda, por exemplo, hein? Já que nem o meu caso, você tem na caixa de gordura, tem barata entrando dentro de casa, Sim, a gente tem todo um cuidado de quando faz a visita, saber quem são os habitantes da casa. Pessoas idosas, crianças, animais. O produto químico hoje ele é fabricado para ser seguro. Ele é totalmente seguro. Uma DL, uma dose letal para o ser humano Digamos, ele chega a ser atóxico, então. O maior problema dele são a alergia e problemas respiratórios. Quando você nos faz um orçamento, eu te mando o orçamento, são 4 linhas de orçamento de valores e 2 páginas de orientações. O que você deve fazer antes e depois. Isso já é automaticamente no orçamento. Quantas horas você precisa ficar fora, pelo menos. O que você precisa tampar, o que você precisa proteger. Animal doméstico, o que faz aquilo. E no finalzinho está lá o 0800 para se tiver algum problema respiratório, para o CEATOX, né? O Centro de Atendimento Toxicológico. Mas obviamente isso é últimos casos, né? Seguindo Nunca as recomendações, como se tem a fruteira, tem que guardar as frutas, isolar a parte da comida, se der para isolar, isola, né? Aquela parte dos alimentos não perecíveis, né? Sim. Tem todo um protocolo a seguir, né, Felipe? Geralmente, quando a gente atende casas, casas normais, não sendo empresas, a gente sempre tenta atender no primeiro horário, para a pessoa passar o dia inteiro fora, trabalhando e voltar só no final do dia, onde não vai mais ser tanto cheiro, o produto, não que ele passou o efeito, mas o forte dele já passou, então tá um ambiente um pouco mais controlado. Né? Aí são várias situações que a gente vê com o próprio cliente. Se tem criança, aí os brinquedos tem que grudar, tem que tirar, a gente cuida na área onde a gente vai colocar o veneno para a criança não ficar passando a mão e colocando na boca. Idosos a mesma coisa, né? Então com gestantes também a mesma coisa. A gente sempre recomenda para esses 3 idosos, crianças de gestantes, para que geralmente um pouco mais de tempo, no que a gente recomenda 6 horas para a pessoa adulta fora, para esses 3 tipos de, criança, idoso e gestante, que fique pelo menos 8 horas, e quando chega uma outra pessoa antes para abrir tudo e conseguir ventilar, para conseguir não se intoxicar, por assim dizer, por mais que não vai fazer mal, mas é só por uma garantia, porque cada corpo é um Claro, corpo. claro, a questão de cuidado, né, e questão técnica. E é necessário que o cliente faça depois de uma higienização naqueles móveis que foram aplicados inseticidas, depois, por a questão do contato, ou não tem essa necessidade? Assim? A higienização total, a gente recomenda segurar por umas 48 horas. Para o produto agir também. Para segurança, garantir cada as teclas de luz, maçaneta, onde você vai ter mais contato. Balcão de mesa, fazer uma higienizaçãozinha com detergente neutro, sim. Só para ter essa segurança do que o legal. Felipe fala. Uma vez o produto químico ele secou, ele vai ser dificilmente, ele vai te dar alguma situação alérgica. Ela é principalmente, quando você faz a aplicação, ele deixa vapor no ar. Em contato com mucosa e respiração, ele é alérgico, né? Gente, que legal. Acho que nós temos papo aí para mais umas 2 horas. A gente falou sobre barata, falou um pouco sobre rato, mas tem uma enormidade de pragas aí que a gente pode estar ampliando ao longo da programação e nesse quadro especial. Mas é aquilo que eu falei no início, né, Cid e Felipe? É uma questão de saúde, de qualidade de vida. Você tem um ambiente controlado. A gente falou de residência, falou de empresa. Empresa a gente sabe que é rito, restaurantes. Mas casa é uma coisa que também é se quebrar bastante, né? Exatamente. Por mais que você deva ter inúmeros clientes que se preocupam com isso, mas eu acredito que a maioria da população não esteja, às vezes, tão atenta a esses fatores que são preponderantes para quem tem criança, idosos em casa. Sim. Às vezes a gente está tendo, sei lá, acha que é um vírus, uma virose, mas daqui a pouco é o rato que está trazendo, é a barata que carregou isso em cima da mesa, porque às vezes o bicho está na madrugada, a gente está dormindo e quando vê eles estão passando na nossa cabeça, na cabeceira da cama. Isso já aconteceu comigo.
Exatamente. Você vai dizer, ó, a tua casa eu tenho que fazer, né? Mas é verdade, né? Porque o Exatamente. inseticida comum às vezes não consegue ter alcance e a perícia de vocês, né? E a forma da aplicação, né? a forma da A habilidade vocês têm, não é só o canto, tem outros cantos. Como você disse, se o cliente quiser chamar vocês, por exemplo, né, para fazer o orçamento mais, Cid, vem cá, o que precisa fazer em casa? Posso te mostrar a casa? Eu acho que é importante. Eu acho que o índice de assertividade é maior ainda, né? Sim, tem clientes que a gente... Quando a gente vai fazer o orçamento, a gente já fala o que é para arrumar, a gente não precisa nem voltar para fazer o serviço. Só no orçamento a gente já consegue, às vezes, resolver o problema da pessoa, né? E a gente não cobra por isso. Não, o orçamento é gratuito, obviamente. É Não gratuito, sabe, né? É gratuito sem compromisso. Não, mas é que eu digo, a gente não precisa voltar para fazer a aplicação do veneno, porque só com que a gente já fala para a pessoa fechar, para que tem que melhorar dentro da própria casa, já acaba resolvendo. Mas você imagina ela fazendo, então, as aplicações, né? Sim. Sim. Aí é gol na certa, né? Aí a gol na certa. Então, isso é importante. Olhou o orçamento, tem que fechar negócio, porque eu tenho certeza, né, Felipe? Porque às vezes ele não vai ter a habilidade, a técnica que vocês têm há anos ali, controlando pragas. Ou bichinho nojento aquele, né? Bichinho nojento. A barata, então, eu peguei nojo de barata, né? Mas tudo bem. Mas assim, é com chinelo e dole, né? Sem medo, mas... Esse é o clássico, né? Esse é o clássico, né? Mas às vezes tu erra, né? Às vezes você erra e o bicho foi pra baixo do sofá. Lembra antigamente, os antigos falavam, traz o Flitz. Isso. Cara, negócio que fedia era perigoso pra caramba aquilo. Né? Pó, hoje se trabalha ainda com pó, mas a aplicação específica que a gente faz, ele é muito bom para caixa de gordura e tal. E a gente falou muito em barata, mas o pessoal acha muito fofinho, bonitinho, não dá muita importância, a formiga é mais perigosa que a barata. Tá? É mesmo? Sim. Começa a analisar e pensa aonde passa uma formiga para chegar até na tua mesa. Rapaz, loucura. Porque você sabe de onde vem o grande número de infecção hospitalar? Das formigas? Formiga. Que loucura. Nossa, mas... E a formiga ela é mais fácil ou mais difícil que controlar que as baratas e os ratos? Ou cada uma tem o seu protocolo? É tranquilo, é tranquilo. Hoje, o mesmo produto químico eu consigo controlar barata e formiga. Certo. Então hoje a gente tem uma série de situações de formiga, por exemplo. Tem um pó, tem um granulado, tem o gel, o gel, por exemplo, pego, levo para a colônia e lá ela... E aí acaba pegando todo mundo. Exatamente. Sim. Interessante a formiga, hein? E não é, os mais antigos diziam aquelas formiguinhas que aparecem em casa, mas sem inveja, né? Muita formiga inveja. Formiga né? inveja. Mas não é só inveja, né? Formiga É lar contaminado, né? Levando sim. bactérias, levando micro-organismos muitas vezes para dentro da casa, né? Sim, nós tivemos agora, umas 3 semanas atrás, 3 semanas atrás, um bom assim de formiga que brotou de tudo quanto é lado. E tudo dentro da residência. Gente, vou ter que chamar vocês, hein? Tô começando a Tá analisar na o hora. perímetro lá, Assim, viu? fiquem atento com formiga, que ela é tão quanto perigosa para a saúde quanto a barata. Às vezes você não dá bola, ela passando em cima da fruta, do pão que ficou na mesa, Sim. você só espanta ela e às vezes às vezes a gente lava de novo lá e come o alimento. Sim, né? tu pega o pão, Sim, bate e faz come bem o pão, pra vista. se a barata pisou em cima, eu jogo o pão fora. É isso aí. E a formiga carrega tanto quanto coisas nocivas pra gente do que a barata. Sim. Talvez até mais, tá? Talvez que até loucura. Porque se tu vê uma barata, tu já mata ela na hora. Ah, sim. Uma formiga, tu às vezes Às vezes pode você nem espantar. enxerga, né? Exato. Assim, a barata ela vai estar ali no teu ambiente, vai estar ali na tua caixa de gordura, na fossa, vai estar um lugar nojento. Mais inóspitos assim. Sim. É isso. Mas a formiga ela vem lá da fazendinha, lá do sítio do menino, passou dentro do chiqueiro, passou dentro do curral, passou dentro do galinheiro, passou num pátio, passou dentro de uma fossa, passou dentro da caixa de gordura, sabe-se lá mais o quê. Caraca. é Passou verdade. dentro de um, por exemplo, hospital, alguma coisa, um local contaminante, e vem até no... Eu não sabia dessa, João. Sabia? Não, né? Deixa eu dar uma moral aqui pro nosso operador aqui, só bater foto dele de novo, né? Bate foto dele de novo. Não, pra tá porque a junto. gente bate foto dele aqui e mostra que ele tá aqui, ó. Ele vai dar o tchauzinho, aí eu viro pra câmera, ele dá foca, tá ali o João de novo. Tá ali, ó. Vai lá, João. Aqui. Foi? Aqui agora. Desce aqui, então. Foi? Não dá pra ver, mas tá aqui ele. Tá bonito. Tá bonito. Sidney, obrigado pela visita, obrigado, Felipe. Eu que agradeço. A gente vai deixar na descrição desse vídeo também as formas de contato com vocês. A Hortus fica onde aqui em Pomerode, hein? Na rua Hermann Wegg, 1359, próximo à loja Marli. Próxima escola ali também, né? Sim, próximo a Curto Brandes. Próximo a Curto Brand e Isso, escola Curto Brandes. da Servicom, né? O telefone esse é o 3387-0100. 0100. Legal, gente, obrigado pela presença. Fica à vontade para se despedir aí, Sidney. Eu acho que a gente falou muito, a gente foi bem além empresa, né? Porque eu acho que essa perspectiva de vender o seu negócio, trabalhar sempre, né, de forma comercial e faturar, todos nós precisamos se manter,
mas eu acho que a ideia de distribuir um pouco desse conteúdo, trazer um pouco dessa realidade, também é um fator social bastante importante nesse Com certeza, né, Jean? É sempre importante a informação, né? É como você falou, não só vender. Hoje a gente não vende serviço, a gente vende saúde. É saúde, querendo ou não é saúde. E a gente está à disposição para a população da cidade e a região. E lembrando que nós somos únicos em Pomerode, tá? Nós somos únicos em Pomerode, considerados os melhores da região. Então, assim, gente, fique tranquilos. Eu sou técnico meio ambiente, sou responsável técnico da empresa também. Me preocupei com isso em ser o responsável técnico. Hoje eu sou para ser especificamente para controle de pragas. Né? Hoje você pode ser um químico ou outro, mas ele não é específico. Né? Então eu busquei lá ter uma formação onde eu pudesse ser o responsável técnico, até com a nossa experiência e tudo é específico para isso. A gente hoje tem condições de estar discutindo aí com muita relevância alguns assuntos nesse sentido. Legal. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço pelo convite e ansioso pela próxima. Legal. Valeu, Sidney. Valeu, obrigado Sidney. mais uma vez. Estamos juntos. Já um abraço. Pomerode Entrevista, agradecendo a operação técnica também do João, que esteve aqui com a gente no podcast Pomerode Entrevista, o podcast das rádios Pomerode 104 FM. Hoje falamos sobre controle de pragas, assunto interessante, os mais variados. É só acessar o canal do nosso YouTube, não esquece de dar aquele likezinho, que é sempre importante. Ser um inscrito, por que não? E seguir a gente nas redes sociais, Rádio Pomerode 104 FM. Valeu e até uma próxima oportunidade.